Boa noite, gente. Então, a gente está iniciando a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre inclusão. O título da nossa live é Quando a família e a escola trabalham juntas em busca da inclusão. Na nossa trajetória da abrapraxia, eu digo que cada desafio vai aparecendo e a gente vai tentando liquidar esses desafios, né? Sempre com a ajuda das nossas famílias, mas especialmente de outras famílias que já passaram por situações parecidas com a nossa. A associação, ela surgiu, inclusive, em razão disso. Quando eu, a Ju e a Fábio nos conhecemos, em razão da Elizabeth ter nos convidado através de um e-mail, a gente queria compartilhar experiências, né? E todas nós dissemos isso quando a gente foi consultar com a Elizabeth, que a gente queria conhecer famílias que estivessem passando por uma situação parecida com a nossa. Ela então nos fez um convite através de um e-mail, nos apresentou, e a partir de um encontro que a gente teve em Curitiba, a gente não se soltou mais, eu digo porque a gente falava a mesma língua, as coisas que eram importantes para nós, né? Pais de crianças atípicas, né? Naquela época nem esse termo de atípico a gente já conhecia. A gente foi conhecendo termos novos ao longo da nossa trajetória. Então, nenhuma de nós é da área da saúde, né? Mas a gente teve que se debruçar sobre esses assuntos que acabam sendo do nosso cotidiano, né? Hoje, então, a nossa live, como eu estava dizendo, é sobre inclusão. E a gente vai ter a participação aqui da Monique. A Monique é a nossa conselheira técnica da associação. Da Yolanda, que é a mãe do Bruno, e da Claudinha, que é a mãe do Kaique. Elas vão se apresentar daqui a pouquinho, rapidinho para vocês, e depois a gente vai entrar no nosso tema específico. Eu quero primeiro agradecer imensamente, eu moro em Porto Alegre, eu quero agradecer o apoio que a gente recebeu da comunidade Abrapraxia em razão das enchentes que a gente está sofrendo aqui no nosso estado, especialmente o pessoal de Goiânia, o pessoal do Paraná. A Fábio me mandou vídeos do pessoal de Goiânia, do beach tênis, organizando todo um envio de material, de comida, de água aqui para nós. Os familiares da Ju, lá do Paraná, fizeram inclusive um chá para reverter os fundos que eles conseguissem para passar para o Pix que eu estava organizando. E todo esse valor que a gente arrecadou, a gente repassou para Somos Colo de Mãe. Logo no início de toda essa tragédia, o Somos Colo de Mãe não estava assim tão na mídia ainda, né? A Débora, eu já conversava com ela aqui em Porto Alegre, mas ela tomou uma proporção muito significativa e eu digo que a gente hoje está conseguindo passar por essa situação em razão da sociedade civil, né? Foi a sociedade civil que se mobilizou para fazer salvamentos, para acolher essas famílias e tudo mais, tá? Eu agradeço imensamente todo esse apoio que a gente recebeu aqui. E hoje o nosso encontro ele é um relato de famílias que fazem parte, então, da nossa comunidade, sobre as suas vivências e suas experiências nesse contexto educacional dos filhos. E a gente precisa que vocês estejam muito, muito abertos para receber esses relatos sem pré-julgamentos e sem preconceitos. Cada realidade é uma, de uma família, de cada família a realidade é uma, tenho certeza disso. Mas o objetivo é sempre o mesmo, é buscar a felicidade dos seus filhos. E essa realidade que a nossa família está inserida, ela decorre, obviamente, de tudo aquilo que a gente enfrentou lá no passado, de tudo que a gente viveu no passado, a gente consegue hoje definir as nossas ações, os nossos objetivos, em razão de tudo aquilo que a gente passou lá no passado. As características dessas crianças que nós vamos contar para vocês, do Bruno, do Kaique, do Gabriel, eles têm diagnóstico de apraxia e eles têm todo o combo que vem junto com isso. Então, é o déficit intelectual, né? Então, tem a questão de fala, alguns têm várias características do espectro autista, mas nenhum deles tem um selo único, tá? Tem questões genéticas envolvidas, mas vocês precisam ouvir os nossos relatos a partir disso. Essa é a nossa realidade, que talvez não seja a mesma de vocês, mas é sempre bom, eu digo, a gente ouvir outras experiências para tentar, quando a gente for passar por alguma situação parecida, já lembrar que tem um espelho, né? Teve alguém que já passou por aquilo, como que a gente faz? A borda da piscina não está tão longe, às vezes precisa só dar mais 2 braçadinhas para a gente conseguir alcançar. Eu vou fazer então agora uma rodada de apresentação rapidinha, para que cada uma de vocês se apresente, fale o nome do seu filho, de onde que vocês são. Pode começar com a Monique? Eu sou Monique,
conselheira técnica da abrapraxia, eu sou fonoaudióloga, eu sou psicopedagoga, trabalho há muitos anos nesse âmbito escolar. A parte que eu mais gosto de trabalhar é com a questão realmente do desenvolvimento da comunicação escrita, da alfabetização dessas crianças, e eu estou sempre juntinho aí da abrapraxia, dessa associação maravilhosa que apresentou, né, pensando em sempre levar capacitação nessa área, né? E aí estamos aqui hoje com a Yolanda, com a Claudinha também, para darem relatos extremamente emocionantes aí da luta delas como mãe, né? Nessa jornada que é tão peculiar, mas é tão comum entre as nossas famílias. Yolanda, pode falar? Oi, meu nome é Yolanda, sou mãe do Bruno. O Bruno, ele tem 15 anos. Atualmente, ele está no 7º ano do ensino fundamental. O Bruno, ele teve o diagnóstico de apraxia de fala aos 4 anos, né? Na época, ele só teve o diagnóstico só da apraxia, mas depois a gente viu que não existia só apraxia, a pura, né? Que na época, quando a gente passou com o Dr. Salomão, ele colocou ele dentro de um espectro, ele suspeitava do espectro do autismo, mas depois ele descartou. Então, ele falou, ó, o problema do seu filho é um problema de linguagem, é um problema de fala. Procura uma fono. Isso ele já tinha quase 4 anos. Mas fono ele já fazia e a fala não vinha, né? E depois, mais para frente, ele teve também o diagnóstico, apesar dele não ter questões grandes comportamentais, mas o autismo é um espectro muito grande e ele também teve o diagnóstico do autismo. Então, hoje o diagnóstico dele é de apraxia e de autismo e também tem uma deficiência intelectual leve. Certo. Claudinha? Meu nome é Cláudia, eu sou mãe do Kaique, um jovenzinho de 19 anos. Kaique teve o diagnóstico de apraxia por volta de 5, 6 anos. Foi aí em São Paulo, pertinho da Munique. Nós passamos num médico cuja especialidade é foniatra, Dr. Tabit. Foi a primeira vez que nós ouvimos a palavra apraxia, que para nós, na época, foi um divisor de águas, mas quando nós chegamos aqui em Goiânia, ninguém sabia o que era, o que a gente achava era artigos em inglês da Associação Norte-Americana, e daí para frente a nossa luta foi em cima da apraxia, foi buscar informação. Quando há 10 anos atrás, mais ou menos, eu conheci a Fabi, que estava bem no iniciozinho da associação, que hoje se tornou esse monstro, né? Eu posso dizer assim, com muito carinho, nossa, quanta informação que são passadas. E Kaique tem 19 anos e já fizemos vários exames genéticos dele, que não apresentava nada. Quando foi o ano passado, não, 2021, nós fizemos o exoma, juntamente com a pesquisa da abrapraxia e a USP. Foi quando veio a síndrome dele, que uma das características é a apraxia de fala, e mais um leque, né? Então tem também deficiência intelectual, tem várias características que hoje nós entendemos e que descreve ele completamente. Então é isso, nossa luta começou em cima da apraxia, E parou a voz, Perdi o áudio. Perdi o áudio da Claudinha. Quando a Cláudia fala... agora voltou. Porque eu vi aqui que o tablet do Rodrigo acabou na bateria. Tudo acontece ao Quando a vivo, Claudinha...
Quando a Claudinha fala, né, ela estava lá no início da associação, a Yolanda também, quando ela fala de levar informação, né, porque a gente não tinha muita informação sobre o que era apraxia de fala na infância. Então, quando a associação surge, há mais de 10 anos atrás, justamente a nossa missão lá atrás era levar formação e informação de qualidade a respeito do diagnóstico de apraxia de fala na infância, né. Então, a gente fez todo um trabalho de trazer esse conteúdo para o Brasil. A gente traduziu 2 livros que são considerados os livros. Um é a Bíblia da Apraxia, né, da Margaret Fish. Então, a gente fez todo esse trabalho. E há 6 anos atrás, quando a gente se debruçou de novo no nosso planejamento estratégico e a gente viu que a fonoaudiologia já conhecia esse tema, a gente mudou a nossa missão. E hoje a nossa missão é fazer com que toda criança consiga atingir o seu melhor potencial. Toda criança e adolescente consigam atingir o seu melhor potencial. E para que isso aconteça, a gente precisa permear muitas áreas, né? Uma delas é o ambiente escolar. Né? E é por isso que a gente fala hoje tanto de inclusão, porque não adianta o nosso filho ter todo um tratamento de fala se lá na escola ele não conseguir interagir com as crianças em razão dessa situação, né? Então esse é o nosso trabalho multidisciplinar. Monique, a gente escuta muito, né, falar sobre essa necessidade de inclusão das crianças e dos adolescentes atípicos no contexto escolar, mas a gente também vê muita angústia por parte das famílias, porque elas não conseguem atingir esse objetivo do ser incluído, né? Tu, como profissional que atua nessa área, né, como que tu recebe essas questões de inclusão e o que seria necessário para que a gente pudesse vivenciar uma verdadeira inclusão? Vamos lá. Eu acho que eu acho não, né? O perfil das famílias, né, quando chegam ao meu consultório, né, que eu abraço a causa, enfim, e que passam por essa angústia, né, da escola, da inclusão, como procurar uma escola, né, adequada para o filho, eu acho que tem 2 grandes pilares, né? O primeiro pilar, sem dúvida nenhuma, é o quanto que esse filho, quanto essa criança vai ser aceita, né? Vai ser incluída, assim que eu digo, emocionalmente falando. O ambiente está favorável a isso, o quanto que os colegas vão realmente abraçar a causa e vão olhar de uma forma empática. Se essa criança vai gostar de ir para a escola, se ela vai para a escola com vontade, como que é esse vínculo com os professores, né? Então, acho que a gente tem essa grande angústia desses pais, sempre de procurar um ambiente acolhedor. E isso, sem dúvida nenhuma, é um pilar muito importante para a nossa inclusão. O segundo grande pilar, eu acredito que seja, né, a questão do conteúdo pedagógico. Porque quando uma família coloca, né, o filho vai para a escola, é um ambiente de aprendizagem conteudista, digamos assim, né? Um aprendizado realmente escolar, né? De geografia, matemática, ciências, enfim. Né? E o que ele vai estar aprendendo naquele tempinho que ele fica naquela escola, né? Então, ele está conseguindo acompanhar a aula que está sendo assistida, realmente essa criança está fazendo sentido para ela? Está de acordo com que ela possa realmente se desenvolver cognitivamente falando, né? Ou se não está tendo sentido nenhum, né? É uma aula realmente fora, né, da natureza realmente dessa criança, né? Dessas possibilidades dessa criança. Então, eu acho que esses 2 pilares, eles são realmente muito importantes da escola levar em conta quando ela quer se denominar escola inclusiva. E quando a gente fala desses conteúdos, né? Quando a gente pensa nesses conteúdos, aí, o que a escola precisa fazer de diferente, né? O que a gente espera que a escola faça? Eu acho que estratégias de ensino, a primeira coisa, as estratégias de ensino não podem ser essas tradicionais que as crianças típicas aprendem. A gente precisa fazer modificações porque essas crianças aprendem de maneira diferente e isso precisa ser levado em conta. Os materiais didáticos que precisam ser repensados, avaliados e feito com muita dedicação, e esse material tem que ser prático,
porque são crianças que aprendem multissensorialmente, né? Então, eles precisam ser muito mais práticos do que a gente enxerga nessas escolas regulares. E ela precisa também ser individualizada para as nossas crianças. Então, não é o mesmo material e a mesma didática que você usa para uma criança, ela vai servir para todas as crianças. Por isso que é tão difícil a gente falar de inclusão, porque demanda tempo, demanda vontade, demanda carinho, dedicação dessa escola, de até montar esse material individualizado, né? Em 2008, foi o ano que a Política Nacional de Ensino Especial, ele aprovou a matrícula, garantir a matrícula das crianças com deficiência nas escolas, né? Então, começou a gente entender que é garantida essa matrícula, mas, além disso, não é só matricular esta criança dentro da escola. Precisaria garantir que todas as necessidades dessa criança seria realmente abraçada. As necessidades realmente integrar nas propostas pedagógicas da escola, né? Então, a gente precisa enxergar isso dentro da escola para que realmente a gente tenha uma inclusão para as nossas crianças, né? Senão a gente acaba realmente essa criança indo para a escola, ficando lá às 4 horas, e você vê que pouco se faz uso assim de um desenvolvimento pensando cognitivamente, né? E através de conteúdos que poderia ser, que foi o que a Mariana falou. A gente sempre aqui fala de conseguir o melhor potencial da nossa criança. Então, para aquela criança, qual que seria o melhor para ela? E para isso, a gente tem o nosso famoso PEI, que eu acho que vocês conhecem, já ouviram falar, que é o Plano Educacional Individualizado. Esse PEI, ele precisa ser feito também com muito carinho, com muita dedicação pela escola, pelo professor, onde esse professor avaliaria, né, e através de observações e avaliações dessa criança, ela montaria esse plano individualizado, né, é sugerido de ser feito com a escola, muitas vezes com o apoio da equipe multidisciplinar, mas a escola deveria fazer, então, montar, né, esse plano atualizado. E o que fazia esse plano? Né? A professora fazia os déficits dessa criança. Isso é muito importante, né? Não pode... Claudinha, vou pedir o teu papel, tá fazendo barulho, a gente não tá escutando direito a mãe. Desculpa. Segue. Esse professor, quando vai fazer essa avaliação, ele não poderia só ver as dificuldades, as defasagens da criança. Pelo contrário, tem que lá estar descrito as potencialidades dessa criança. Tem que estar escrito lá, né, as habilidades que essa criança é boa, porque é através disso que ele vai montar o que vai fazer com essa criança. Então, a gente tem que parar, né, de tanto na clínica quanto na escola, de avaliar as dificuldades, né, e fazendo os cheques, e sim as possibilidades, né, ver o que ele tem realmente de bom, e é através desse caminho que a gente vai conseguir o melhor dessa criança, né, pegando por essa trajetória, né? Outra coisa que faz muito parte da inclusão, se a gente for pensar nesse processo de inclusão, é o assistente terapêutico, né? Que a gente tem dentro das nossas escolas e é muito importante esse profissional estar perto das nossas crianças, né? Uma coisa que é muito importante ser dita aqui, que o assistente terapêutico, ele não é auxiliar de classe, ele não é um ajudante pedagógico, ele é um clínico, ele é terapêutico e é um profissional que precisa estar 100% vinculado com a equipe multidisciplinar. Porque se essa criança tem dificuldades comportamentais, sociais, de vínculo, assim, ela precisa ser capacitada pela psicóloga.
Se tem uma alteração de linguagem, de comunicação, de desenvolvimento de linguagem escrita, ela precisa ser capacitada e orientada diretamente pelo fonoaudiólogo e pelo psicopedagogo, ou pela TO, enfim, depende dessa criança. Então, esse profissional, a gente precisa que ele faça parte do núcleo multidisciplinar que essa criança tem. Né? E quando a gente pensa, né, no que essas mães mais buscam, que eu acho que foi mais ou menos essa pergunta, a maior das angústias e do que a gente tem que buscar na escola, sempre eu escuto falar daquela angústia da alfabetização. Porque as nossas crianças têm muita dificuldade, né? É muito comum ter muita dificuldade, tanto no desenvolvimento da linguagem oral, como da linguagem escrita. E mais uma vez, eu quero salientar aqui que se a gente tiver um ensino tradicional dessa alfabetização, que essa escola queira ensinar essa criança a ler e escrever de uma maneira comum, digamos, que ela está acostumado, né, da tradição pedagógica, da formação dos pedagogos, não vai ter sucesso. É uma criança que precisa de uma abordagem extremamente diferenciada, individualizada, que essa escola precisa ser orientada, tanto os professores quanto a SAT, para eles caminharem em conjunto. Né? Então, eu fecho aqui a minha fala falando que, para mim, a melhor inclusão, né, assim, pensando num todo de uma inclusão, é quando é um ambiente que essa criança é recebida como ela é, com todo o potencial que ela tem, olhada desse lado, né? Que seja aceita a equipe multidisciplinar para caminhar junto, porque essa escola não pode estar sendo separada, e que essa assistente terapêutica faça parte realmente dessa formação clínica também, né? E que essa criança tenha planos muito bons individualizados. E aí, sim, eu acredito que com todo esse conjunto, a gente teria uma escola aí pensando bacana para as nossas crianças. Essa fala, né, todos esses conceitos que a Monique fala e que fala de analisar as potencialidades e valorizar essas potencialidades da criança e do adolescente, as suas habilidades, né, o acolhimento e tal, eu acredito muito em que vai acontecer uma verdadeira inclusão em algum momento, né, porque tudo que envolve o afeto acaba em algum momento vencendo, né, que nem as historinhas de criança que a gente vê, no final o bem sempre vence o mal, né? Então eu acredito muito, porque existe toda essa força de vontade por parte dos profissionais que atendem as nossas crianças, né? E chegar na escola é um passo difícil, mas eu acho que aos poucos a gente vai sim conseguir, né, atingir esse objetivo. Só que eu não acredito que exista uma receita que vá ser válida para todos, né? Porque se a gente está analisando um espectro tão grande, com características tão significativas e diferentes, não tem como o mesmo modelo atender todas essas crianças. Precisa de uma escuta, né? De uma escuta com um diagnóstico de apraxia que não é só uma escuta de fala, porque a criança não vai chegar em casa contando o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, o pai e a mãe precisam escutar de uma forma muito mais individualizada essa criança, para daí fazer com que isso passe a ser refletido no desejo dele de estar dentro de um contexto escolar, né? Com o Gabi aqui em Porto Alegre, eu digo que a questão da escola, dele estar dentro de um contexto escolar, foi das poucas coisas que não deu trabalho, porque ele se adaptou muito rapidamente na escolinha que ele começou a frequentar com 2 anos e 4, 2 anos e 5 meses, né? O Gabi teve muitas dificuldades de alimentação, de sono, a gente percebeu as diferenças dele quando ele estava com 1 aninho e pouquinho, porque ele não tinha o mesmo desempenho das outras crianças, por exemplo, para apontar onde era o nariz, a boca, os olhos. Então, até hoje, isso é um pouco difícil para ele, né? Partes do corpo, formas geométricas e tudo mais, mas a adaptação escolar dele foi muito tranquila. Então, eu digo que se sentir pertencente a um ambiente escolar é muito importante. E ele sempre se sentiu pertencente nesse ambiente escolar, né? Hoje o Gabi tem 13 anos, nós já retivemos ele no colégio
do pré para a primeira. Então, quando ele saiu da escolinha e foi para o colégio, a gente reteve ele. Então, ele repetiu o pré já na escola grande. No período da pandemia, ele estava na terceira série. No ano seguinte, ele repetiu o terceiro ano. E no ano passado, ele fez o quinto ano e está repetindo este ano o quinto ano. Tudo isso sempre foi uma construção, foram decisões tomadas por nós, pais, mas em conjunto com a equipe multidisciplinar que o atende, levando essa demanda para a escola, que foi também nossa parceira no sentido de aceitar essa solicitação, não exigir laudo, não exigir nada muito formal para acatar esse nosso pedido, né? A gente faz uma manifestação, um pedido, né, para que isso aconteça, pede para que a equipe multidisciplinar que o atende valide essa nossa solicitação e a escola aceita, né? Então, por isso que eu digo muito que essa inclusão ela tem que ser construída com a escola e por isso o título da nossa live, né? Não tem como a gente separar a questão escolar da família. A escola ela vai tentando atender as nossas demandas se a gente for solicitando, se a gente for apresentando e justificando, né? Também não adianta ter demanda sem uma justificativa, né, que atenda. Mas a gente começou a perceber que o Gabi precisava de um reforço, de um atendimento diferenciado quando o conteúdo começou a vir. E é exatamente isso que a Monique fala, né? Porque toda criança tem o potencial de aprender. Mas o que aprender e quando aprender? Então, o momento dessa aprendizagem, quanto vai ser e qual tipo de conteúdo, né? Então, o que a gente faz junto com a escola é se aproveitar muito do hiperfoco do Gabriel, né? Então, em alguns momentos, o hiperfoco dele foi calendário, então a gente trabalhou dias da semana em inglês, né? Também, cores, né? Ele gosta muito de jogadores de tênis, então a gente começou a mostrar para ele os países de origem de cada jogador, e ele acabou gravando essas informações e localizando no mapa onde são esses outros países. Então, é a partir da potencialidade do aluno que vai ser feito o PEI, né? Em conjunto com a família, porque o PEI não é um documento que vem só da escola, ele é construído, né, pela família e pela escola. E a partir dessas habilidades é que a gente vai trabalhando o conteúdo, que terá que ser adaptado. Né? Então, hoje no quinto ano, quando o Gabriel estuda ciências, a questão da água, como se forma, né, a chuva e tal, isso é muito materializado para ele, no caderno dele, nas experiências que eles fazem em sala, para ele é muito mais lúdico, né? O que ele vai precisar saber, o que ele vai precisar aprender, não é exatamente o que o colega da classe do lado vai precisar. E ele tem hoje um AT, né? Desde o segundo ano, a gente tem um AT que o acompanha, já mudaram essas ATs, né? Mas ele tem uma pessoa que o acompanha para fazer esse atendimento, assim, porque a professora titular, ela não tem como dando a total atenção para aqueles 25 alunos, né? De sala sem a ajuda dessa AT. Então, a nossa realidade, hoje é essa. O Gabriel está numa escola normal, né, mas com as atividades totalmente adaptadas e com conteúdo adaptado. Então, ele não tem todo o conteúdo que o quinto ano tem. Então, isso é todo o nosso trabalho de conscientização, tanto nosso, da família, de se frustrar por não ver ele tendo exatamente o mesmo conteúdo, né, mas com uma realidade bem adaptada. Mas a gente escuta muita dificuldade, né, das famílias, bem como a Monique pontuou, dessas famílias se verem, né, em escolas com seus filhos tendo uma inclusão verdadeira, né? Muitos estão somente presentes em sala, né, uma classe dentro de uma sala. Eu queria ouvir um pouquinho, né, essa é a nossa realidade aqui de Porto Alegre, numa escola particular, né, isso é bem importante de reforçar, essa é a nossa realidade aqui. Eu queria que a Yolanda, se pudesse, fizesse contasse também como é que foi essa questão do histórico escolar do Bruno, como que isso aconteceu e vem acontecendo. Uhum. O Bruno, ele entrou na escola com 2 anos e meio. Desde que ele entrou na escola, a gente já sabia que ele tinha uma grande... Ele não falava nada mesmo, né? Então, a gente já sabia que a fala dele era uma questão que tinha que ser trabalhada. E, na época, a gente só percebia a fala mesmo. A gente não percebia outras questões, porque quando eles são menorzinhos, a discrepância,
os gaps ainda não são tão acentuados, a gente não percebe tanto. Os gaps, eles vão aparecendo à medida, eles vão acentuando mais, né, à medida que eles vão crescendo. E ele ficou nessa escolinha até os 3 anos e meio, era uma escolinha perto de casa, e a gente já sabia que ele tinha uma questão grande de fala, de linguagem, né? E a gente sabia, a gente percebia que ele não compreendia, mas até então a gente tinha aquela esperança, né? Ah, era só uma questão de fala. A hora que ele falar, tudo vai se resolver. Mas a verdade é que a fala é apenas uma das questões de um combo muito maior que veio depois disso, né? Ele foi depois para uma escolinha, que ele era uma escolinha regular, que ele ficou dos 3 aos 9 anos. O Bruno, ele conseguiu ser alfabetizado, mas não foi tão fácil a alfabetização dele. Ele teve retenção por 3 anos no prezinho, né, que chamava a escola. E uma coisa que eu saliento para os pais, que muitos já me perguntaram, ai, a minha escola não deixa reter, fala que o MEC não deixa, ou que a Secretaria da Educação não aceita. O Bruno passou por 2 escolas que tinham experiência com inclusão e uma escola regular. E todas as escolas, ele teve retenções sem nenhuma dificuldade. E eu tenho certeza que essas escolas fizeram tudo dentro do MEC. Então, eu oriento esses pais a se informarem melhores, porque não é tão difícil fazer essas retenções. Foi igual a Mari fala. Foi com o aval dos profissionais e um pedido nosso. E as escolas, vendo que era o melhor para o Bruno, retiveram ele. Então, o Bruno foi retido no prezinho, depois no primeiro ano. Quando o Bruno fez 9 anos, ele estava nessa escola. No segundo ano, a gente mudou ele para uma escolinha regular. Até então, ele também estava já numa turminha de inclusão, mas naquele momento não estava sendo tão eficaz. Então, ele foi para uma escolinha regular. No segundo ano, as crianças já estavam alfabetizadas. E juntamente, graças à escola, a gente sempre teve muito apoio das escolas. Eles aceitaram, não que seja voltar o Bruno. Na verdade, ele frequentava o segundo ano, mas ele estava dentro de uma turma de primeiro ano. Só que o Bruno, antes ele terminou a alfabetização no método tradicional na escola. Mas antes dele ir para a escola, a Fono, que na época era a doutora Elizabeth Gilst, ela já tinha feito um trabalho muito grande com ele, um trabalho de conscientização, tudo do método fônico. Tanto que eu ia para a escola e falava, o Bruno não vai saber alfabeto, ele sabe os sons das letras. E a escola aceitou, a escola procurou saber como que o Bruno seria alfabetizado e o Bruno conseguiu ser alfabetizado. Hoje o Bruno lê, escreve de tudo. Só que, assim, é uma alfabetização não completa. Por quê? Porque nem tudo que ele lê, ele entende. Ele tem dificuldades ainda em formular uma redação, porque falta muita linguagem nele ainda, né? Então, mais alfabetizado ele está. E se não fosse, no meu ponto de vista, se não fossem essas retenções que ele teve, isso tudo na época da alfabetização, ele não teria conseguido o nível de alfabetização que ele está hoje. E essa foi a nossa realidade. Foram 3 retenções para o Bruno. Hoje ele está no 7º ano com 15 anos, né? E o Bruno, a escola atual do Bruno, então, daí o Bruno ficou nessa escolinha regular do 1º ao 5º ano. Só que quando chegou no 5º ano, os coleguinhas deles eram maravilhosos. Sempre foi muito bem incluído, muito bem aceito. Sempre todo mundo ajudou. Só que
quando o conteúdo começou a ficar maior, o Bruno virou, na verdade, o que eu chamo de copista. Ele copiava tudo que o amiguinho escrevia. Matemática, português, geografia. Ele não estava mais dando conta do conteúdo. Então, ele ia para a escola, mas, assim, em termos de aprendizado, de retenção de conteúdo, eu não via mais ganhos nele. Então, ele mudou. Foi onde uma mãe também falou para mim, ó, Yolanda, existe uma... Vai conhecer uma escolinha que é também aqui perto do bairro, mas é uma escola com uma visão diferente, de uma inclusão diferente. Vai conhecer, vamos ver o que eles têm para oferecer. Quando eu cheguei lá, eu vi que era uma proposta diferente. Ele hoje, como seria essa proposta? É uma turma de inclusão. Eles têm, se não me engano, 2 turmas de inclusão, uma menorzinhos. Hoje a turma, o Bruno está com 15, na turminha dele são crianças de, se não me engano, uns 13 até uns 20 anos, até acho que um pouquinho mais de 20 anos ainda tem na turma dele. E são crianças com níveis de alfabetização diferenciadas. Então, tem crianças em vias de alfabetizar, o Bruno está alfabetizado, tem crianças mais alfabetizadas, mas é uma sala multisseriada. E para o Bruno funciona hoje muito bem. Por quê? Além dele ter o conteúdo das atividades, das tarefas, de tudo que ele dá conta, esses dias eu tive reunião, eu conversei com as professoras de português, ó, os textos estão muito longos, vamos reduzir um pouco mais. Elas reduziram, tem menos conteúdo. A matemática teve uma hora que ele começou a entrar em equação, eu falei, ó, já começou, tá, nesse momento, acho que ainda não é o momento da equação, vamos voltaram. Então, hoje é muito um ensino que o Bruno dá conta e ele está retendo informações. Ele não obrigatoriamente segue o conteúdo do 7º ano. Ele tem um conteúdo do que ele aprende e ele sempre está em progresso de aprendizagem mesmo, tanto de matemática, tanto de ciências, quanto de português. E é o que está dando certo para a gente. Ele está numa turminha de inclusão e eu vejo o Bruno, ele estudava numa escolinha regular, nunca tivemos problema com bullying, os amiguinhos dele sempre tentaram incluir ele, mas a resistência um pouco maior eu via do próprio Bruno mesmo. E hoje eu vejo uma sensação que ele tem de pertencimento, dos pares. Então, até assim, nas atividades fora da escola, a gente se encontra bastante, a gente vai uma na casa da outra, e eu vejo ele com mais interação, ele com certeza tem amiguinhos dessa turminha que ele vai carregar para o resto da vida. Então, é uma turma multisseriada dentro é uma turminha de inclusão dentro de uma escola regular hoje. Uhum. É muito importante também essa parte, né, Yolanda, de poder passar para a escola o que a gente entende que está demais ou que eles podem exigir um pouquinho mais dos nossos filhos. Eu acho que a gente tem que participar muito. E quando coloca que essa questão que ele lê, mas talvez ele não interprete exatamente, né? Essa questão da ideação dos nossos filhos, né? Porque a ideação para eles é muito difícil, em razão do déficit intelectual, né? Tem muita gente fazendo perguntas sobre alguns assuntos que a gente vai tocar, vamos tentar abordar. Eu vou pedir que essas pessoas que queiram ainda essas respostas, tem um botãozinho aqui na nossa tela, que é um pontinho de interrogação. Vocês clicando ali, vocês conseguem colocar as perguntas ali e a gente recebe e consegue responder com mais tranquilidade mais para o final da nossa live. A Claudinha comentou, então, que o Kaique tem uma síndrome genética. A síndrome genética do Kaique é a mesma síndrome do Gabi. Então, os dois têm a SATB2. São menos de 600 indivíduos no mundo inteiro com esta síndrome. É uma síndrome genética de novo, então não vem nem do pai nem da mãe. Eles adquirem quando o DNA surge, né? Então, não existe uma justificativa. Simplesmente a fagulha que sai um pouquinho diferente do que deveria. E, Claudinha, vocês que estão em Goiânia, como que foi a realidade do Kaique nesse processo todo escolar? Está sem voz, Claudinha. É porque eu tirei para não fazer barulho. Voltou. Então, o Kaique hoje ele tem 19 anos, como eu falei inicialmente, e
Se a gente acha difícil hoje, imagina 17 anos atrás, né? Que o diagnóstico de apraxia veio somente quando ele tinha mais ou menos 5 para 6 anos. E até então a gente investigava e não chegava em nada. Todos os médicos que a gente passava descartava que ele tinha autismo. Então, assim, até os 5, 6 anos foi assim, uma escuridão. Então, a gente fazia o que dava. E Kaique está na escola desde os 2 anos e 10 meses, por orientação da fono da época, que ele já faz fono, tadinho. Ele começou a fazer fono desde 1 ano, quase 2. E ele, por orientação dela, ela pediu para colocar na escola. Me lembro muito bem na ocasião que uma professora, que era professora do meu filho mais velho, eu encontrei com ela no supermercado, comentei com ela do Kaique, ela falou assim, leva ele para a escola, já que a orientação é levar ele para a escola, leva que eu vou acolher ele lá. A Aninha, nunca vou me esquecer dela. E aí ele entrou no 2º semestre, ele ia fazer 3 anos em outubro, e aí quando acabou o ano, que iniciou o ano seguinte, não tinha turma para a idade dele. Eu peguei um abaixo-assinado, que eu já era de dentro da escola por conta do Enzo, e fui fazer o abaixo-assinado para iniciar uma turminha da turma para crianças da idade dele. E, surpresa, com 2 meses mais ou menos, estava próximo de começar a aula, eles criaram uma turminha da idade do Kaique, e aí o Kaique foi novamente acolhido pela mesma professora. Então, desde então, Kaique está na escola, até que a gente chegasse no diagnóstico de apraxia, foi tudo muito o que dava para fazer, né? Adaptação quase que não existia. E, como eu falei no início, quando a gente descobriu a apraxia, nós voltamos para Goiânia com esse diagnóstico. Quase nenhum profissional aqui da cidade conhecia esse diagnóstico. Quando nós retornamos em São Paulo novamente em busca de mais informação, chegamos com a informação da comunicação alternativa e aumentativa. Mais uma vez, quando voltamos para Goiânia, ninguém acreditava nesse processo. Que, meu Deus, é a coisa mais rica do mundo, né? Então, trouxe uma fono, a fono que inclusive o médico lá de São Paulo me indicou, eu trouxe ela para Goiânia, levei ela para a escola, fiz uma reunião com todas as pessoas que eram envolvidas no processo de alfabetização do Kaique, de educação do Kaique. E assim foi a vida toda lá, e ainda é assim. Todas as ATs que estão com o Kaique, que a gente consegue, a gente tem que fazer essa formação, como foi dito inicialmente por vocês aí. Essa interação é muito importante. A gente tem que também levar conhecimento para as escolas. A gente não pode só também esperar da escola as respostas que a gente tanto procura. Então, a gente tem que levar o conhecimento, levar as particularidades do filho da gente, e essa interação é o que vai fazer com que ele desenvolva. Como foi dito também, o Kaique tem a deficiência intelectual, então a alfabetização para ele, no sentido real da palavra, é algo muito complicado, difícil, complexo, mas a gente está trabalhando para isso. Hoje ele identifica muitas palavrinhas e ele foi sempre muito incluído nas escolas, inclusive na escola que ele estudou primeiro. Ele só estudou em 2 escolas até hoje, que foi uma que ele estudou até 2016, que é essa que eu levava as terapeutas para lá e a adaptação era feita pela psicopedagoga que atendia ele na época. A gente comprava os livros das matérias mais básicas, né, português, matemática, e ela pegava esses livros e adaptava todos os livros. Eu me lembro que eu pegava, fazia cópia das capas dos livros e fotocopiava, depois eu encadernava para que o Kaique levasse para a escola os livros iguais os do colega. Embora lá no meio estava um livro adaptado, totalmente diferente, mas assim, ele se sentia.
Eles E comparam aí, assim, muito, é engraçado, né? Eles têm total noção, né, de muito. que... uhum, E o Kaique, ele é muito atento a essas coisas, sabe? O Kaique é uma pessoa que percebe muito, graças a Deus, né? Eu falo que uhum, isso nossa, é maravilhoso. O Kaique vê as coisas que o irmão faz e pergunta quando ele vai fazer. sim. Então, isso eu vejo pelo lado positivo, que é, assim, fantástico. É gana, né? Então, Tem gana. ah, Ele tem é, gana, ele quer fazer. gana, gana, e falar as coisas perto dele é meio complicado, porque, aliás, e ele é assim também. A hora que você não quer, que ele não quer entender, ele finge de planta. Não entende, não. Pergunta 1000 vezes, mas a hora Sim, que é coisa do interesse dele, é fantástico. rapidinho. Então, Uhum. aí quando o Enzo saiu da escola que eles já estudavam, que eu falo que eu deixei ele nessa escola, que eu até hoje eu me arrependo de ter deixado ele nessa escola, porque ela era uma escola muito grande, não tinha muito. Era uma escola que tinha muitos alunos em sala, e o que me fez mais deixar ele lá foi por conta do irmão mesmo, sabe? Que sempre foi o ídolo dele, e é até hoje. Então, quando o Enzo saiu para o ensino médio, aí eu peguei e falei, não, agora é hora de mudar. E aí fui atrás de informações, a psicopedagoga que estava com ele na época já conhecia essa escola que ele está atualmente. É uma escola que me fascinou desde o começo. Eu até costumo dizer que o que mais me fascinou é que quando você chega lá, é uma escola que parece uma fazendinha. Então, assim, eles já de cara se sentem muito acolhidos. E todas as salas de aula tinha crianças especiais. Então, o que que me fascinava? Bom, se um pai coloca um filho nessa escola, ele já tem uma outra visão de vida. Ele já vai olhar essas crianças especiais com outros olhos. O filho dele, a filha dele, vai já crescer, já vai estar do lado de uma criança especial e já vai ver que essa é a realidade que a gente tem que ser criado, né? Então, isso sempre me fascinou lá. E com relação à adaptação, a própria proprietária da escola fazia as adaptações, é uma pessoa formidável. E então, da mesma forma que os pais adquiriam na livraria os livros para o ano letivo, a gente adquiria o material adaptado. É claro que tinha algumas particularidades, não eram muitas, inclusive tinha coisas que eram mais além dos conhecimentos do Kaique, mas para isso também a gente tinha a psicopedagoga que atuava com ele fora, que era em o consultório, fora da escola, que adaptava, e ele sempre teve AT. E por incrível que pareça, eu realmente nunca paguei pela AT. Na escola anterior, ele tinha uma AT para ele. Nessa, ele tem uma AT, quer dizer, tinha, né? Porque eu já vou chegar lá. Ele tinha uma AT que ficava com ele mais duas crianças. Então, elas eram divididas. Até numa visão de dar mais liberdade para ele fazer as coisas sozinho. Não ficar tão dependente, porque isso era uma coisa que se falava muito, dele ficar só dependente da AT e não ter independência para fazer as coisas. De 2 anos para cá, a dona da escola tinha um projeto lá que era o Conviver, que era uma sala de somente crianças, não, de jovens e adultos especiais, que com a pandemia ela foi desativada, e no ano de 2021 ela reviveu um novo projeto, ela fez um novo projeto baseado em muitas coisas que já aconteciam, que é similar ao que o filho da Yolanda vive. É uma sala de somente adultos e adolescentes especiais, tem várias comorbidades, várias síndromes, e eles estão ali para se socializar, a aprendizagem, coisas muito concretas, e enfim, o Caio está muito feliz. Ele nunca teve dificuldade nenhuma de ir para a escola, nem para outra. Mas se hoje você pergunta se ele quer voltar para outra, ele não quer de jeito nenhum. Ele passa, inclusive, na porta, ele lembra que estudou lá, mas ele fala, não, hoje eu estou no CIEM. Ele fala. Então,
Ele ama ir para a escola, ele ama estar com os amigos. E esse projeto é tão lindo, tão interessante, que eles fazem passeios para cidadezinhas do interior aqui de Goiânia. De Goiás, eles saem cedinho, escuro, passam o dia todo, param, tomam café, aí ele leva o dinheiro trocadinho, ele já compra o café dele, ele já paga, ele vai Buscando no banheiro, autonomia. se troca, E essa socialização, né? Que o Kaique, ele sempre foi muito colocado na nossa vida em todas as situações. Então, hoje eu posso dizer que ele vive mais com crianças atípicas, com adultos. Então, hoje ele tem, vamos dizer assim, a turminha dele. Então, nossa, é uma dificuldade o dia que ele tem que faltar à escola. Então, eu fiz aqui mais uma vez, que nada funciona sozinho. A gente tem que fazer a parte da gente, a gente tem que ajudar a escola também, porque, querendo ou não, é um processo que não é tão simples, né? A gente sabe disso. Então, essa interação, essa união E o Kaique hoje sente, assim, pertencente. Muito, 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 muito. A Claudinha tocou num assunto que tem algumas pessoas perguntando, né, sobre a mediadora, o AT, se a escola pode exigir que a família pague, né? Pela legislação, não pode cobrar, tá, gente? Cada escola tem que ter as ATs têm que oferecer de forma gratuita essas ATs para a família. Quem contrata, quem gerencia essa profissional é a própria escola. Tá? A gente sabe que a realidade não é exatamente assim em todas as escolas, né? Mas legalmente não pode ter essa cobrança, tá? Outra coisa que perguntaram bastante foi sobre os diagnósticos, né? Além da apraxia. A apraxia, gente, a gente diz que é um combo, né? A gente achou que quando teve o diagnóstico, estava lá, nossa maletinha era apraxia. Na verdade, é uma mala muito maior, tem muita coisa por trás da apraxia. A apraxia ela não é um diagnóstico em si, né? Ela acaba sendo um sintoma de algo maior. E a abrapraxia, justamente por querer ter uma ideia, querer estudar a respeito disso, do que traz a apraxia, a gente tem uma pesquisa junto com a USP, uma pesquisa genética, na qual quase 100 indivíduos foram primeiro diagnosticados com apraxia de fala na infância, clinicamente receberam esse diagnóstico, e depois passaram por um exame de exoma, que foi o caso da Claudinha, do Kaique. E no exame de exoma, quase 60% das crianças tiveram um achado genético. Ou seja, a apraxia acaba sendo o sintoma do que a gente imagina ser algo genético, tá? Então, por isso que a gente fala do combo, né? Então, a gente tem o déficit intelectual, a gente tem o espectro autista, né? Questões de atenção também a gente acaba tendo. Tem uma perguntinha aqui que eu quero responder também, da Monique. Monique, a escola, quando a alfabetização já chegou ao estágio estacionário, pode trazer benefícios? Ou seja, quando a criança já está alfabetizada, ela pode trazer outros benefícios? A Letícia está perguntando. Calma aí. Trocar da escola quando a alfabetização já chegou no estágio estacionário, pode trazer benefícios à escola? Trocar de escola? Eu acho que sim, depende da metodologia que a escola está usando, né? Da forma que ela está procedendo aí com essa criança. Eu acho que sim, eu acho que a questão é qual é a abordagem que essa escola está usando e quais são as estratégias diferenciadas que ela vai estar sabendo usar com essa criança, né? Isso que vai fazer toda a diferença realmente. Também. Outra questão que está sendo levantada, que a Claudinha falou também da comunicação alternativa, o Gabriel também usa a comunicação alternativa. Quais seriam, né, os comunicadores que são usados e tal. Eu quero convidar vocês a acessarem o YouTube da associação, tá? Da Abrapraxia, tem um canal no YouTube. A gente fez uma série de lives sobre comunicação alternativa e aumentativa. Lá vocês vão ter por capítulos divididinho a playlist. Então eu aconselho que todos que queiram saber um pouco mais sobre comunicação alternativa, que se debrucem lá no canal, nessas nossas lives, tá? Da mesma forma, os livros que a gente está comentando, que a associação traduziu, né, e os materiais que nós temos no nosso site, vocês entrando na loja solidária, vocês vão ter todas as informações de como adquirir, né, esse material e esses livros.
tem uma outra pergunta que eu vou passar para a Monique. Monique, a gente recebeu esse, quando a gente fazia a divulgação da live, 2 anos de idade com AF, escola bilíngue atrapalha ou deixa de ajudar no tratamento? Essa pergunta é bem interessante, né? Uhum. A gente não tem nada que comprove que o bilinguismo cause prejuízo, né, no desenvolvimento, pensando metacognitivo dessas crianças. Pelo contrário, né? Lógico que a gente não pode esquecer que essas crianças que têm a questão da fala, né, pensando nas nossas crianças com apraxia de fala, ela tem um combo, do jeito que foi conversado aqui. Uhum. Então, a probabilidade dessa criança ter uma dificuldade de linguagem, né, de ideação, de linguagem, pensando na questão do desenvolvimento oral, de pensamento, de cognição dessa criança, é muito alto. E se esse for o caso, realmente não é tão indicado pensar nas 2 línguas ao mesmo tempo para essa criança, né? A gente concluiria a primeira, pelo menos a língua mãe, para depois ser inserida. Mas nós vemos na nossa realidade escolas bilíngues muito boas em questões de parcerias, né? De parcerias clínicas, de força conjunta com família e com clínica, às vezes muito melhores do que escolas não. Então, acho que tudo isso tem que ser colocado na peneira para a gente realmente contextualizar essa escolha, né? Com certeza. Gente, assim, a gente preparou várias coisas para responder para vocês, assim, algumas perguntas que a gente ia trocar ainda, algumas ideias, mas o nosso horário já bateu. E esse assunto é muito importante, assim, para mim, especialmente ouvindo as gurias. O Gabi, como eu disse, ele está retido de novo no 5º ano, e o ano que vem seria o 6º ano com 10 professores, com muito mais matéria e tudo mais. Então, eu fui a campo buscar informações de como a escola ainda pode ser uma referência para o Gabriel. O Gabriel, ele se empodera quando ele entra na escola, inclusive a postura dele, quando eu deixo ele no portão da escola, é outra. Ele se sente muito pertencente, eu não consigo admitir o Gabriel sem escola. Então, a gente está junto com a escola, buscando de que forma a gente vai poder atender ele a partir do ano que vem, e não só ele, outras crianças que tenham situações, né, atípicas, como a do Gabi, como do Bruno, como do Kaique, para que a gente, junto com a escola, continue buscando o melhor potencial dele, que só ele vai saber nos mostrar. Mas a gente precisa dar instrumentos para que ele atinja esse melhor potencial. A gente ficaria muito mais tempo falando. Ô, Mari, eu esqueci de falar uma coisa bem rapidinha, que o Bruno, ele participa de um projeto muito legal, que é hoje é Instituto Jô Clemente, que é a antiga PAI. Essas crianças podem entrar a partir dos 14 anos, e provavelmente, eles entram aos 14, eles vão para um grupo que seria umas terapias, das inserções das habilidades, e ele provavelmente, hoje eu tive uma reunião com o coordenador, ele já está há 1 ano nesse projeto, e ele falou que ele evoluiu bastante, e provavelmente ele vai por um curso profissionalizante no ano que vem. Então, quem quiser maiores detalhes, pode até me procurar, que depois eu passo, quem for de São Paulo. Escola, né? Depois da escola, o que vem? Onde eles vão estar inseridos, né? A gente precisa pensar nesse contexto profissional também. Então, essa nossa live, ela vai ficar gravada no nosso Instagram, no Instagram da Monique, que está no Ceciliando hoje, e depois a gente vai mandar ela para o YouTube também, para o nosso canal. Não esqueçam de acessar o nosso canal do YouTube, porque lá vocês têm muito conteúdo, tá? Sobre várias das perguntas que foram suscitadas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre esse novo pensar sobre a inclusão, essas experiências que a gente está vivenciando, que estão funcionando, e que fazem com que os nossos filhos demonstrem ser indivíduos felizes, que isso é o nosso principal objetivo. Obrigada por todos vocês, gente, estarem aqui comigo. Obrigada, Yolanda, Monique, Claudinha. Um beijo em todos vocês. Beijão. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.